Olá, olá. O tema de hoje é bem legal porque é muito comum ser questionado nos consultórios de cirurgia plástica, que é sobre a possibilidade de associar cirurgias no mesmo tempo cirúrgico, seja duas cirurgias plásticas ou uma cirurgia não plástica com a cirurgia plástica. É o chamado aproveitar a anestesia. Os pacientes sempre questionam se o problema disso é o tempo cirúrgico ser prolongado. Também, o tempo cirúrgico prolongado aumenta os riscos da cirurgia, mas mesmo num tempo cirúrgico curto, o mais importante é o que a gente chama de REMIT, a resposta endócrino-metabólica ao trauma que o organismo produz. Numa linguagem mais simples, seria a pancada, o trauma que o organismo sofre. Quanto maior esse trauma, maior os riscos da cirurgia. E os riscos são aumento de infecção, aumento de deiscência, de abertura da ferida operatória, aumento de embolia pulmonar, limitação no resultado. Então, assim, o paciente vai fazer duas cirurgias no mesmo dia, uma delas é a lipo, você não pode lipar tanto quanto se ela fosse fazer só uma. Também é muito comum as pacientes perguntarem assim, mas se eu for fazer as duas cirurgias em tempos separados, eu vou ter que me submeter a duas anestesias. E isso não vai ficar mais arriscado? Veja, se você for fazer uma anestesia para duas cirurgias, o volume anestésico, a quantidade de anestésico utilizado e, consequentemente, o trauma da anestesia provocado, ela também é bem maior. Então, em termos de segurança, fazer anestesias separadas não necessariamente aumenta o risco. Claro que quando você vai avaliar a possibilidade de associar ou não duas cirurgias, por exemplo, fazer mama e abdômen no mesmo tempo cirúrgico, você tem que individualizar cada paciente. Uma coisa é uma paciente de 20 anos que faz atividade física, que está no peso adequado, que quer fazer uma abdominoplastia com a lipo muito pequeno e quer apenas colocar a prótese de mama. Outra coisa é associar uma cirurgia numa paciente que tem 55 anos, pressão alta, diabético, excesso de peso, não faz atividade física, quer fazer abdominoplastia com lipo e tem uma mama muito volumosa para ser reduzida. Então, o risco cirúrgico ele deve ser individualizado tanto para os tipos de cirurgia a serem realizadas, quanto o paciente em si. Cirurgias como que entram na cavidade abdominal, como vesícula, esterectomia, retirada do útero, sempre aumenta bem mais o risco de embolia pulmonar. Claro que essa avaliação ela vai depender muito do cirurgião. Vai ter cirurgiões que vão preferir não realizar cirurgias associadas, outros vão avaliar de paciente para paciente, o tipo de cirurgia, e claro que essa avaliação do risco depende também do cirurgião. Alguns são mais cautelosos, outros aceitam um risco maior. Algumas coisas devem ser sempre avaliadas pelo paciente quando se pensar na possibilidade de associação. Basicamente, três coisas. Primeiro é o preço. Fazer duas cirurgias juntas é mais barato? Na maioria das vezes, não. É uma dúvida comum dos pacientes acharem, se eu for fazer duas cirurgias no mesmo dia, eu só vou pagar o hospital uma vez. Mas veja, o hospital ele cobra por cada cirurgia. Então, o que alguns hospitais dão é um desconto de 10 a 30% no valor de uma das cirurgias. Ou seja, a diferença de preço é basicamente a mesma, assim como a equipe médica vai ser cobrada por cada cirurgia a ser realizada. Então, em relação a preço, não varia muito. Em termos de segurança, é sempre mais seguro fazer de uma por vez. Quanto mais você acrescenta a cirurgia, mais vai aumentando o risco. O que deve se avaliar é se esse risco é aceitável. Em relação à praticidade, ter apenas um pós-operatório, associar as duas cirurgias é melhor porque o paciente só vai ter um período de pós-operatório. Então, o preço é mais ou menos a mesma coisa, segurança é muito melhor fazer cirurgias separadas, praticidade é melhor fazer fazer as duas cirurgias em um mesmo tempo cirúrgico.
Em minha conduta, eu normalmente avalio paciente por paciente e cirurgia por cirurgia. Eu nem defino que eu faço as duas no mesmo dia e nem que eu não faço. Isso vai ser uma conduta avaliada. O que se deve sempre ficar registrado é que quanto mais você acrescenta de cirurgia, mais vai aumentando o risco. Uma coisa é você fazer abdominoplastia, outra coisa é fazer abdominoplastia e lipo nas costas. Abdominoplastia, lipo nas costas e mama. Abdominoplastia, lipo nas costas, mama e lipo de culote, lipo de coxa e lipo de braço. Isso é uma verdade. Quanto maior o número de cirurgia, quanto maior as áreas a serem submetidas à cirurgia, maior vai ser o risco. O que deve se discutir junto com o seu cirurgião é se no seu caso esse aumento de risco é aceitável, está dentro dos limites aceitáveis, tanto pela equipe médica quanto pelo paciente. Um abração a todos.